Fala, rapaziada, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast Head Coach Sagrado BJJ. Hoje com a presença do meu amigo Rafael Rocha. Rafael Rocha, seja muito bem-vindo, irmão. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite e falar um pouquinho aqui com você. Então, para começar, a gente tem a nossa pergunta, nosso jargão aqui. Rafael, dentro do contexto da sua vida, de tudo que você acredita, o que é sagrado para você? Sagrado pra mim é você ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa que não faça mal a ninguém, que atinge seus objetivos sem passar por cima de ninguém. Eu acho que esse é o pilar, né, que eu tento seguir, né? Eu tive uma criação bem rígida. O meu pai veio do nada, minha mãe veio acompanhando ele. E meu pai sempre falava exatamente isso. Para você crescer, meu pai veio do nada e chegou a um dos principais pesquisadores do fundão, né, do SEMPES, mas só que isso é um outro assunto. Mas o que ele sempre falava para mim era: Rafael, você, para atingir o seu objetivo, para atingir aonde você quer chegar, você não precisa passar por cima de ninguém. Seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa boa, não faça mal a ninguém. Então isso para mim eu levo como lema de vida, né? E outras coisas também que meu pai e minha mãe passaram. Então isso para mim é sagrado. E tá dando certo, né? Desde que a Graças gente a se Deus, conhece, as graças a coisas Deus. só melhoraram. Graças a Deus, graças a Deus. Inclusive, vou falar aqui como eu conheci o Rafael. Eu tenho mais de uma marca, né? E uma delas é a Renegados, que tem o R, e a letra do Rafael é o R. E certa feita que ele ainda não me conhecia pessoalmente, ele fez contato comigo pelas redes sociais e pediu se ele poderia usar o R para fazer Exatamente. ali uma parceria e usar dentro da camisa dele a marca como uma forma de divulgação ali. E de pronto, fiquei maravilhado pela Isso possibilidade, faz tempo, hein? aceitei, faz bastante tempo. E aceitei e foi feito, as camisas ficaram muito bonitas, Exato. inclusive pessoas conhecidas me mandaram fotos depois, mostrando aqui a tua marca aqui e tal, então Verdade, assim, verdade. começamos assim, depois tivemos alguns encontros, trocamos várias ideias. Hoje ele me deu um grande presente aí que tá presente aqui comigo, né? E nos últimos anos também tem um outro fato interessante que ele trabalha no meu clube de coração e tá cuidando muito bem do pessoal, Dos meninos, fazendo, dos meninos. fazendo um trabalho de excelência, né? Além de todo o trabalho que ele já fez aqui na Portuguesa, que ele vai falar um pouquinho, e também sobre o trabalho dele efetivamente com os esportes de alto rendimento, né? A gente teve pessoas da luta, pessoas do futebol, Sim, hoje de outros esportes aí do futevôlei. Então, sim, assim, sim. a gente vai falar um pouquinho de tudo isso. Mas para começar, Rafael, eu quero saber de você, dentro desse ambiente esportivo que te levou à educação física, né? A todo esse trabalho com o esporte em geral. Qual a tua primeira lembrança, assim, teu primeiro contato com o esporte, assim, ainda na infância? Qual, assim, aquela sensação que você ainda lembra, assim? Lembro. Então, o primeiro contato que eu tive com o esporte, eu estudava aqui no Lemos, e no Lemos a educação física, não era aquele rola-bola, né? Nós passávamos por experiências de vários desportos. Então, eu sempre fui muito rápido, né? Eu gostava muito de correr, ficava brincando, correndo e tal. Então, meu primeiro contato foi os 100 metros rasos. E só que eu sempre fui muito cagão, cara. Muito cagão, pelo fato que assim, eu nunca gostei de competir porque eu não queria frustrar o meu pai, né, na época. Então, assim, teve uma época que na quarta série, eu lembro até o nome da professora, a professora Rosane, que ela me inscreveu numa corrida de 100 metros rasos, no Aterro do Flamengo. Aí tava empolgado, mas ao mesmo tempo um pouco receoso e tal. E aí nós fomos, meu pai lá, pô, cobrando, vamos, você vai mandar bem, você vai mandar bem. E aí, na hora da largada, eu queimei a largada. Eu saí antes.
Aí, não, volta, 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 meu pai. Não, como assim? Como assim? Volta, volta. Eu, não, senti uma dor no joelho, senti uma dor no joelho. E aí, Simulou, né? simulei uma Fez igual o lesão. Neymar. Simulei uma lesão e aí não participei da corrida. Então, esse foi o meu primeiro contato, assim, com o desporto. E logo em seguida, eu sempre gostei muito de esporte, mas, assim, praticar mesmo, eu nunca pratiquei. Né? Jogava bola, jogava pelado, assim, mas nada muito voltado para performance. Mas sempre gostei, sempre chamou muita atenção. E a minha primeira faculdade, eu fiz biologia, né? Eu tinha um pai que era um pesquisador renomado. A minha irmã é uma pesquisadora renomada. O meu irmão era um cara super inteligente. Como é que eu ia chegar pro meu pai e falar assim, pô, quero fazer educação física? Não dava. E aí eu sempre estava tentando fazer. Eu prestei vestibular para medicina na primeira vez, e na segunda vez eu só tentei para o UFRJ Medicina e as demais eu tentei biologia. E aí eu passei na biologia para a UF. E aí eu fiz, se eu não me engano, 5 períodos de biologia, mas não gostava. Nesse momento em que eu fazia a biologia, o meu pai veio a falecer. E aí eu cheguei para minha mãe, eu estava no 5º período, aí eu falei para minha mãe assim, mãe, não dá. Biologia para mim não é isso que eu quero. Aí minha mãe falou assim, olha, você tem 2 opções. Ou você termina a biologia, ou então você faz o que você quer fazer, que é educação física. Só que eu não vou te pagar nenhum cursinho. Você vai ter que dar seu jeito. E aí foi o que eu fiz. Eu falei, bom, então tá. Eu tranquei a biologia e aí prestei vestibular só para a UFRJ, que eu queria estudar na UFRJ. E aí acabei passando. Nisso que eu já entrei com a vertente de ser preparador físico, de trabalhar com performance. Então eu já fui com o intuito exatamente de entrar na educação física para trabalhar com performance de alto rendimento. Então, os primeiros períodos é aquela coisa que você vai conhecendo, a faculdade, tudo mais e tal. Mas aí logo em seguida eu já fui focado para a parte mais de performance. E desde então eu trabalho com performance, né? Com atletas de alta performance. Então, modalidades variadas com as quais você trabalha. Sim. Então, vamos lá. Durante a faculdade, você, enquanto ainda aluno, você chegou a estagiar? Sim. E se nesse estágio já havia essa questão do trabalho com atletas? Sim. O, o- Desde o início da faculdade, a gente já começa a estagiar, né? Então, no meu primeiro período, eu fui fazer um estágio com um grande incentivador meu na educação física, que é o professor Ricardo Abrantes, meu amigo pessoal, um dos motivos pelo qual eu também fiz educação física, né? E me tornei preparador físico. Ele era fisiologista do Fluminense na base, na época, né? E aí, assim que eu passei, me chamou para estagiar no Fluminense. Só que eu estava muito cru. Primeiro período, não sabia nada. Nada de fisiologia, bioquímica, então nem se fala. Eu tinha uma base da biologia, mas eu não sabia colocar em prática aquele conteúdo. Então, eu resolvi falar, ele falou assim, olha, Ricardo, eu agradeço muito. Fiquei lá 3 semanas, mais ou menos. Falei, eu agradeço muito o seu convite para trabalhar aqui na fisiologia do Fluminense, só que não dá, ainda não me sinto pronto. E aí resolvi sair. E aí, do primeiro período, se eu não me engano, ao quarto, eu só trabalhei em academias, né? Então, eu trabalhei na R2, que foi uma das melhores academias que era aqui ali no Village. Uma das melhores academias que eu trabalhei, porque eu vivenciei todos os setores dali da academia, né? E a partir do quarto período em diante, eu comecei já a trabalhar mais com performance, né? Com os atletas em si, né? E é assim que eu me formei, em 2007, eu me formei, eu fui estagiar não, né? Já trabalhar na Portuguesa, né? E aí, só que eu era do Mirim, Do mirim do futebol, do né? Mirim do futebol, do Mirim do futebol. Foi o meu primeiro, assim, primeiro caso mesmo de trabalho, cargo de trabalho
com futebol. Foi no Mirim da Portuguesa. Aí depois eu saí, aí comecei a trabalhar com alguns lutadores, né? O Abedi, no Isso caso. até que eu ia te perguntar É, depois. Onde é, que a luta cruzou teu é. caminho? E aí eu comecei a trabalhar com luta com Abedi, né? Aí comecei a fazer a preparação física dos dois meninos, do Lucas Araújo e do Matheus Kibe, né? E aí foram aparecendo outros lutadores também. E nesse caminho da performance, bem no início, eu também trabalhei com uma tenista, uma menina que era, se eu não me engano, era a 10ª no ranking brasileiro, Nicole, filha de um amigo, de um grande amigo meu aqui da ilha. E aí comecei a trabalhar também com tênis. Então eu fiquei com futebol no início, aí vim, saí um pouquinho do futebol, vim pra luta, né? E também trabalhando junto com o tênis. E aí as coisas foram começando a acontecer. Aí em 2012, se eu não me engano, eu assumi a preparação física. Foi aí que eu comecei mesmo a trabalhar com futebol. Assumi a preparação física do time principal da Portuguesa Carioca. Com ótimos resultados também. E graças a Deus. Inclusive, tudo que você falou aí, pelo menos a parte de luta aí de futebol, eu acompanhei ali mais ou menos. Sim. Portuguesa, a gente viu onde chegou. Nós participamos da. Hoje tem muito teu ali, né? Se ela tá onde está. Nós participamos do acesso, né, da Portuguesa. Que a Exatamente. Portuguesa era da Série B, do Carioca, e nós conseguimos colocá-la até hoje na Série A. Então, foram anos bem... Maravilhoso pro nosso bairro. Foi bem legal, foi bem legal. E aí você falou do Abedi, que foi um atleta que eu também apoiei. Então, Sim. até onde ele lutou ali, que foi a final do Jungle Fight, Sim, eu estava exato. apoiando ele. Exato. Infelizmente, ele parece que não insistiu, mas assim, chegou tão longe. Chegou longe. E bem, poderia ter insistido um pouco mais. O Lucas, eu que botei o Lucas no jiu-jitsu, foi eu que levei ele. Ele treinava Muay Thai comigo, eu levei ele pro jiu-jitsu. Verdade. E foi um atleta que representou muito bem a ilha, né? E também eu apoiei ele durante algum tempo. E foi um atleta com ótimos resultados. O Kibe, um pouco mais novo, também. Obviamente, a parte técnica, o talento deles era latente, mas a parte física com certeza também ajudou muito, né? Era muito forte, né? Eu vi que em alguns momentos ali, certas lutas deles que eu acompanhava, eu senti ali que eles parecia que eles iam sucumbir, não. Eles tinham um gás extra, etc. E assim eu via, caraca, os moleques estão muito fortes, muito bem preparados. Porque a técnica, em algum momento, ela precisa dessa pujança da força e é ali que entrava essa preparação e eu pude ver eles darem a volta por cima ali muitas vezes e isso aí foi maravilhoso de poder assistir. O grande diferencial entre desporto coletivo para desporto individual é que o desporto coletivo, por exemplo, se um não está bem, tem outros para você poder ajustar, né? A elevar o nível da equipe. Agora, o individual não. O individual, o cara só depende dele. Então, o que mais me chamava a atenção é que o que eu falava pro Kibe, ou pro Lucas, ou pro Abedi fazer, eles realizavam, entende? E aí é um pouquinho diferente do futebol, porque tu chega para um atleta e fala assim, pô, faz isso aqui. Não, beleza, vou fazer, mas o cara sabe quando, tipo, se eu não der um pique aqui, o outro vai me compensar. Ele vai me compensar, exatamente. No desporto individual, não. Isso era até uma coisa que eu ia te perguntar, com relação assim, ao compromisso que a pessoa tem de cumprir ali a rotina, né, de fazer o que está estabelecido entre você e o atleta. Se há diferença entre o atleta profissional ali do clube, que é pago e tudo, e esse atleta que é amador, que faz uma permuta ali contigo e tal. Tem muita diferença. Se o cara que tá em busca ali, mesmo não ganhando, se ele leva mais a sério, ou é o contrário, entendeu? Isso aí é uma coisa que eu tive essa curiosidade de saber, porque você preparou vários atletas que eram amadores, né? Sim. Por mais que às vezes tivesse uma bolsa aqui, uma premiação ali, Sim. mas de fato eles eram amadores, não eram Sim. profissionais. Não, existe essa diferença. E o atleta profissional, ele é mais focado. Isso aí não tenha dúvida. Tem mais compromisso. Tem muito mais compromisso. Não tenha dúvidas, porque ele depende daquilo ali.
É daquilo ali que ele tira o sustento. Então, ele é mais focado, ele é muito mais comprometido. O atleta amador, ele até tenta, mas ele não tem o que o atleta profissional tem, que é o querer, entende? O atleta profissional quer. O atleta amador, tipo, não, não fazer isso não, vai me tirar muito da minha zona de conforto, não, me deixa aqui, faz isso aqui, mas não precisa fazer tanto. O atleta profissional, não. O atleta profissional, independente se for desporto individual ou coletivo, eles querem. E eles precisam daquilo ali, eles precisam daquela ferramenta. E é o que eu falo até para os meus atletas hoje, tanto do Botafogo, ou então até mesmo meus atletas que eu falo, né, de personal. Cara, se você realmente quer, você tem que sair da sua zona de conforto. Não tem outra opção. E eu falo muito isso, eu tenho um relacionamento muito bom com os meus atletas lá do Botafogo, do Sub-20, né? Que eles me escutam muito. E todos os meus atletas, desde quando eu comecei até hoje, os meus ex-atletas agora, a gente tem uma relação muito boa. A gente se fala no WhatsApp, ou então a gente se fala no Instagram. Então, eles continuam me ouvindo, né? Então, eu acho isso muito bacana, porque eu pego aquela fala lá do meu pai, seja você. E independente de onde eu estiver, tipo, ou no Botafogo, ou quando eu comecei na Portuguesa, ou então até mesmo no Nova Iguaçu, onde eu trabalhei também, eu sempre fui a mesma pessoa. Eu não fui soberbo pelo fato de estar num clube hoje de mais investimento, né? E fico de uma forma arrogante, não vou falar, não, eu falo com todo mundo igual. Acho que porque, cara, assim, Paulo, eu penso assim, todo mundo, quando morrer, vai pro mesmo lugar, cara. Você não leva nada. Exatamente. A única coisa que você leva da vida é a experiência que você tem no dia a dia. Então eu tento ter as melhores experiências possíveis, cara. E tento sempre ser uma pessoa boa, uma pessoa melhor. Então, assim, e esses meninos, eles me escutam. E quando eu falo pra ele, pô, ó, eu acho que você poderia ter dado um pique maior aqui. Ele, pô, Rafa, hoje eu não tô legal, eu não tô bem, não tô me sentindo bem. Pô, eu falei, não, tudo bem, ok. Eu sei que você não é uma máquina, eu sei que você não vai estar todo dia 100%. Eu sei disso. Mas sempre faça o seu melhor. Se o seu melhor hoje fosse 80%, para mim já tá ótimo. Mas faça. E essa eu acho que é a grande diferença entre O problema é que quando esse fazer 80% ou até menos, se o cara não tiver tão bem nesse dia, no esporte coletivo, ele pode vir a ser equilibrado com relação à ausência dele pela superação de um outro parceiro. Sim, sim, E no sim. esporte individual, isso pode culminar na derrota, Exato. entendeu? Exatamente. Infelizmente, o Exatamente. corpo humano não funciona todos os dias da mesma forma e a gente não pode exigir da pessoa a mesma performance, Sim. mas se a pessoa realmente não tiver num bom dia, Exato. vai calhar nisso. A- E até entra uma questão que eu discuti aqui com um preparador físico outro dia, que até queria saber a sua opinião, porque você trabalha com modalidades diferentes, né? Você trabalha com vários esportes que às vezes você faz o treinamento deles ali no mesmo ambiente, mas eu sei que você individualiza ali Sim, o sim. trabalho para cada um. Uhum. Mas assim, as regras em que esses esportes acontecem são diferentes. Então, por exemplo, na luta a gente tem a questão da perda de peso, que no futebol não tem. Sim, No jiu-jitsu até tem, mas dentro de uma coisa saudável, né? Que é uma coisa ali pequena. Às vezes o cara quer lutar um pouquinho abaixo. sim, Mas no MMA, por exemplo, que você já preparou pessoas, a gente tem uma discrepância grande ali na hora de perder o peso. E eu sim. queria saber, assim, de você, o que que você acha disso com relação, assim, se você acha saudável, se você acha bom, se você acha que deveria mudar? Eu acho que essa perda de peso muito radical, ela não faz bem, falando fisiologicamente, né? Se você tem um peso, né, e você desidrata, porque essa perda de peso é só a perda d'água, perda hídrica. Então, se você desidrata, algumas reações que acontecem no teu corpo que dependem dessa água, pode não acontecer, né? Então, assim, eu tento sempre fazer a redução de peso quando eu pego um atleta de luta, né, para fazer o preparo, eu tento fazer essa perda de peso de uma forma um pouco mais saudável, né?
existem algumas formas, né? Você aumentar a intensidade dos treinos, reduzir o intervalo, enfim, dá para você fazer. Mas, a minha opinião, eu acho muito agressivo É, ao corpo. compartilho da sua opinião. Acho uma coisa criminosa o É, que faz. é. Eu acho que existem maneiras de você. Se você tem você vai fazer uma luta, um atleta vai fazer uma luta, né? Você tem um cronograma daquela luta. Então, acho que dentro daquele cronograma, dentro daquele tempo, você tem como periodizar. A periodização é exatamente essa. Independente do desporto que você faz, né? Se você é um atletista, se você faz parte do atletismo, se você é um atleta de 100 metros rasos, se você é um atleta que é fundista, que vai percorrer uma maratona, se você é um judoca, se você é um jogador de futebol, você tem as datas das modalidades das competições mais importantes. Se você tem esse calendário, você tem que periodizar. A periodização é exatamente essa. É você trabalhar de acordo com períodos de treino que o seu atleta pode vir a fazer. Então, um exemplo. Vamos supor, eu tenho 4 semanas, exemplo, estou dando um exemplo, tá? 4 semanas para preparar um atleta para fazer de uma corrida longa de 20 km, né? Nessas 4 semanas, eu vou periodizar de acordo com a última data. Eu não posso chegar na última semana e aumentar a intensidade do treinamento dele, porque quando chegar lá no dia da prova, ele vai estar cansado. Mas, ao mesmo tempo, na primeira, na segunda e na terceira semana, a gente pode subir essa carga. Da mesma forma que, por exemplo, um lutador de MMA, um lutador de vale tudo, né? No caso, que você pode chegar e pegar a data da competição, né? E fazer um cronograma de treino. Existem muitos preparadores muito bons, cara, que já tem fazendo isso. Mas essa eu acho que é um pouco mais cultural, não sei, isso, eu não trabalho tanto com luta, né? O meu foco mais é futebol, né? Mas eu acho que ainda tem um pouco dessa cultura de tipo, não, caramba, tem que perder peso e tal. E aí o atleta acaba sofrendo, né? E eu acho que não é saudável para ele. Como eu tive essa participação assim, de apoiar os atletas e Sim, conversava muito com eles, né? Assim, durante o processo de perda de peso, no dia da pesagem, ali na recuperação. sim. Teve um atleta meu que era foi até o primeiro, né? Foi o Gabriel Alves, foi o primeiro do MMA. O primeiro mesmo foi o Lucas. Uhum. Mas o primeiro do MMA foi esse Gabriel. E o Gabriel, eu lembro que numa das lutas dele, ele ficou no soro pra se recuperar e ele lutou mal no outro dia. Tipo assim, deu pra ver que assim, não era ele. Sim. Eu sabia do que ele era capaz, já tinha visto ele lutar outras vezes e competir em outras modalidades que não eram só no MMA. E eu vi que naquele momento, especificamente falando, porque eu vi como se deu o processo, ele não conseguiu chegar forte, ele chegou muito O debilitado. corpo, o corpo fica cansado, né? Você não consegue recuperar. Se você expõe o seu atleta ao extremo, não tem como ele recuperar em 24 horas ou então 48 horas. Por exemplo, no futebol, quando a gente faz uma partida de futebol, 90 minutos, né? O corpo ainda vai sofrer até 48 horas pós. Tanto é que a periodização, ela entra exatamente isso, é uma ferramenta que nós temos do futebol, né? Que nós temos para não para minimizar as lesões, vamos dizer assim. Então, quando a gente expõe um atleta a uma partida de futebol, é o extremo. Tem atletas hoje aí que, pô, Copa do Mundo, nós estamos participando agora da Copa do Mundo, vendo a Copa do Mundo, né? Pô, atleta correndo 12 quilômetros em altos, distâncias de altas intensidades, chega a quase 300 metros de altíssima intensidade, chegando a 24, 25 quilômetros por hora. Atleta chegando a 34 quilômetros por hora. Então você expõe o corpo ao extremo. Então, assim, as 24 horas e as 48 horas são as mais importantes, porque a gente tem que recuperar esses atletas. Porque logo em seguida ele vai ter que treinar novamente, né? Então eu ia até te perguntar isso. No caso do futebol, quando
muitas das vezes que há clássicos e outras coisas mais, geralmente tem uma folga. Sim, Mas às vezes não. sim, Às vezes tem um treino já no dia sim. seguinte. Uhum. Esse treino Esse treino geralmente ele é mais leve. mais leve. A gente chama esse treino até de regenerativo. Por quê? Porque a gente faz algumas atividades, baixíssimas intensidades, geralmente são movimentos bem leves, né, para fazer com que a gente acelere a remoção. O que seria acelerar a remoção? Remoção de metabólitos. Porque a cada momento que você faz uma atividade de alta intensidade, você cria metabólitos. Você cria substâncias no teu corpo que prejudicam a sua performance. Então, quando você faz uma partida, no dia seguinte, você treina normal, mas só que o treino é de baixíssimas intensidades, porque treino de baixa intensidade você consegue acelerar esse processo de remoção. Então, você não vai chegar no dia seguinte, você vai dar ações de altas intensidades, fazer com que o atleta mude de direção, ou então faça sprints. Não, você simplesmente faz com que ele chegue no clube, tenha a rotina dele, ele chega. Vou falar do exemplo do que acontece lá no clube, né? O atleta chega, teve uma partida de futebol, no dia seguinte o atleta chega, toma seu café da manhã, preenche um questionário que nós temos lá de pré-treino, que tem algumas questões do tipo como é que você está, quantas noites, quantas horas de sono você teve. Aí você mapeia assim o estado dele pós-partida, né? Exatamente. Isso aí a gente faz isso em todo dia, todo dia. Isso é diariamente. Tanto para a gente saber como é que foi o treino dele, como ele respondeu fisiologicamente, mentalmente falando, para saber como é que o atleta tá. Então ele sempre preenche esse pré-treino, né? E aí ali, daquele pré-treino, ele vai te dar toda a resposta que você quer em relação a como ele está, né? E aí o atleta preenche esse pré-treino, né? E vai para a academia. A academia nós fazemos um trabalho bem leve mesmo. Ou você faz uma bicicleta, ou você faz uma corrida leve na esteira, um caminhar na esteira, e faz então um trabalho de um treinamento resistido, né? De baixíssima intensidade, em torno de 20 a 40% da carga máxima dele, só para fazer os movimentos mesmo, e depois nós subimos para o campo. E aí, quando nós vamos para o campo, faz trabalhos básicos, tipo um passe e movimenta, ou então recebe uma bola e toca para o colega. Nada muito forte, porque o corpo ele está em processo ainda de estresse muito alto, né? Então, a partir do momento que você causa esse estresse no corpo, a probabilidade de você ter uma lesão é muito alta, né? Então, por isso que o treino pós-partida, né, é um treino leve, né? E aí, logo em seguida desse treino, o atleta faz as outras atividades, que é uma bota de compressão, ou então faz Uma reabilitaçãozinha, né? isso, passa na fisioterapia para saber como é que se precisa de alguma massagem, ou então se faz algum tipo de ajuste, ou então até mesmo logo em seguida faz um trabalho de crioimersão, né? Faz um choque térmico em uma banheira quente, uma banheira fria, e aí sim ele está liberado. Aí almoça, está liberado, vai para casa. E aí a partir do dia seguinte, né, 48 horas pós, dependendo da resposta que ele dá no questionário, nós direcionamos com o treinador como é que vai ser esse treino dele. Então se ele, olha, esse atleta aqui, fulano, não tá apto ainda não conseguiu recuperar. Então acho que o treino dele, ele pode até participar do treino, mas com volume mais baixo. Então assim, olha, aquele ali não, aquele ali conseguiu recuperar bem, porque no desporto coletivo, por mais que você tenha atletas de alta performance, são seres humanos completamente diferentes. Por mais que você tente igualar o grupo, são pessoas que respondem de forma diferente. Então, assim, existem atletas que respondem rápido, né? E tem atletas que demoram um pouco a responder, um pouco a recuperar. Então, esse pré-treino é crucial para que a gente tenha, né, essa resposta, né, e passar essa informação pro treinador. Então, mas aí o pessoal fala assim: ah, mas pô, essa resposta aí o atleta pode chegar e mentir. Mas aí quem está sendo Prejudicado é ele mesmo. exatamente, exatamente. É o que eu sempre falo com os meus atletas, né? Seja sincero comigo, que eu vou ser sempre sincero com você. Se você responder esse pré-treino de forma errada, quem está se prejudicando é você. Eu sei o que acontece
em relação a todas as suas, todas não, mas quase todas as reações que acontecem no teu corpo de acordo com o estímulo que eu vou te dar. Eu sei mais ou menos o que pode acontecer. Mas agora, se você mentir pra mim, cara, você conhece teu corpo muito melhor do que eu. Você mora nele 24 horas. Então, não tem como eu chegar pra você e falar assim: "Ah, você tá bem, né? E você vai treinar". Não, se você chegar pra mim e falar assim: "Rafael, eu não consigo, eu não vou conseguir treinar. Eu vou acreditar em você e eu vou levar essa informação Isso, pro isso que treinador". você está falando, eu até pude ver uma postagem de uma pessoa hoje que falava exatamente isso. É, havia uma citação sobre um médico e havia uma citação sobre um preparador físico. E a pessoa falava exatamente isso, que entre as partes ali havia cumplicidade, sinceridade e que, graças a isso, em alguns momentos em que, como a gente falava aqui hoje mais cedo, a pessoa deixa de fazer a prática da atividade, né? Por questões óbvias aí, a gente tem um calendário completamente desfavorável aí, que às vezes Natal e Ano Novo tudo para, Páscoa tudo para, Sim. enfim, coisas assim que fazem a pessoa ficar desregrada. Uhum. E fora outras razões da vida aí. Então, a pessoa consegue ajustar ali o treinamento, ajustar de repente uma suplementação ou algo na alimentação que pode mudar e que ela não tenha tanta perda com relação à estética corporal ou até mesmo o desempenho físico. Sim. E é bem dentro do que você está falando aí. E outra dúvida que eu fiquei agora, depois que você falou isso, é o seguinte: quando o time eventualmente está disputando competições em sequência, às vezes juntas, Uhum. né? O cara vai jogar no domingo, vai jogar na quarta. Você falou que até 48 horas o cara ainda tá em recuperação. Sim. E você vê assim, logo depois dessas 48 horas, muitas vezes o cara já tem que disputar uma outra partida. Sim. E às vezes isso se repete algumas vezes. Ou seja, o cara nunca vai estar 100% para voltar a treinar. Sim. Sim. Então, uma das grandes queixas, né, que nós da preparação física, né, da área de saúde e de performance tem é em relação ao calendário brasileiro. O nosso calendário é muito cheio, é tem muita competição. Às vezes juntam três ao mesmo tempo. Exato. Então, para que a gente consiga, por exemplo, o Sub-20 do Botafogo, nós participamos do Campeonato Brasileiro, da Copa São Paulo, do Campeonato Carioca, da OPG. E pode vir a participar também da Copa do Brasil, se você for campeão ou vice-campeão do Carioca. Você participa do ano que vem, no ano seguinte da Copa do Brasil. Então, são 5 competições. Se você não tiver um plantel muito bom, assim, ou seja, com várias peças, o A seu rendimento reposição é bem difícil. é difícil, exatamente, é difícil. Então, o que que acontece? Geralmente acontece muito rodízio de jogador, né? Então, o jogador, dependendo também da instituição, prioriza uma competição, né? Então, não tem como você dar 100% em todas. Então, você prioriza a que você tá, entre aspas, melhor, né? Então, quando você não tem um plantel. Se você tem um plantel com 3 times, você consegue tranquilamente, você vai gerindo ali, vai vendo. Óbvio que você não vai conseguir montar 3 times iguais. É. Não tem como. Mas você vai. Sempre você vai ter o time com a melhor rendimento ali, Sim, o sim. melhor casamento de elenco. Exato, exato. Então, e o grande X da questão é como a gente ajustar isso, como a gente consegue administrar essa forma, né? Eu falo com o meu treinador, o Thiago De Camilles é um cara muito acima, muito com um pensamento muito fora da caixa, assim, sabe? Eu sou muito grato a fazer parte da comissão dele, né? Eu agradeço não só o Thiago, né, mas todos da minha comissão são profissionais muito acima da média. E o Thiago me deixa trabalhar, me dá uma liberdade muito boa para trabalhar. Mas, assim, as únicas pessoas que podem tirar atleta de treinamento é o treinador e o médico. Eu não posso chegar para ele e falar assim, ó, fulano de tal tem que sair. Não. Eu falo Pode para ele. informar, né? Exatamente. Eu levo várias informações. Nós temos vários tipos de ferramenta, né, durante o treino,
que nós conseguimos informar pro treinador e o treinador toma a decisão, certo? Então, assim, eu chego para ele, a fisiologista também chega para ele e fala, olha, o atleta Y já bateu a meta diária. Dá para ir ou não? Falta muito para acabar o treino e tudo mais e tal, enfim. Então a gente vai levando essas informações para ele, entende? Mas quem pode tirar mesmo é só o treinador e o médico, né? Então a gente tenta sempre resguardar o treinador, blindar o treinador de informação, né? A gente leva muita informação para ele, para que ele tome a melhor decisão sempre, entende? Então Entendi. a gente tenta sempre trabalhar dessa forma. Eu nem sabia que esse pós-jogo era tão dotado de coisas que Ah, pudessem peneirar ali as coisas para tomarem as atitudes a partir de então. é, Nem sabia que era feito assim de forma tão então, perfeita por vocês. o futebol ele vem evoluindo muito, né? Muito. Então, junto com ele, a tecnologia também vem evoluindo e vem trazendo muita informação, vem trazendo muito conteúdo, né? Então, hoje em dia, nós temos GPS, nós temos câmera de infravermelho para saber se o atleta está com alguma musculatura inflamada ou não. Nós temos marcadores bioquímicos. Então, assim, são muitas ferramentas que nós temos, né, de posse para poder aumentar os nossos acertos, né, e diminuir a quantidade de lesão. Então, nós chegamos sempre para o treinador, mostramos essas informações para ele numa reunião pré-treino. Olha, o treino ontem foi assim, gerou isso. Então, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado hoje e tal. Amanhã, se o treino for assim, a gente pode atingir tais métricas, então nós temos que tomar cuidado com o treino de hoje. Então, assim, nós conseguimos meio que prever o que pode acontecer, né? E levar essa informação para o treinador e ele ajustar os treinos, né? E com algum tempo desse mapeamento aí, você já começa até a fazer uma previsão Sim, de como rende cada um no pós-treino. Você já começa a entender sim, naturalmente sim, ali. sim. E assim, quando você está trabalhando de forma bem tranquila e que os seus atletas confiam muito no seu trabalho, as coisas fluem de uma maneira muito tranquila, muito tranquila. Então, os meus atletas, eles trazem as informações pra gente de uma forma bem verdadeira, bem fidedigna. Então, assim, isso minimiza, né? Por exemplo, nós participamos de uma Copa chamada Copa Atlântico, que teve no Retrô, agora o clube. Uma estrutura absurda, absurda mesmo. Só que essa Copa, ela, ela era formada de jogo todo dia. Então o atleta jogava hoje, jogava amanhã, jogava no outro dia, e assim vai. E assim, o nosso principal objetivo nessa Copa era dar rodagem a esses atletas, né? Os atletas que não vinham jogando muito, ou então que não tinham um volume de partidas muito boas, né? Então o que que nós fizemos? Nós fomos para essa Copa, participar dessa Copa, e eu junto com a fisiologista, nós pensamos no número na minutagem de cada atleta, né? De forma que ele conseguisse performar da melhor maneira possível todos esses jogos. E graças a Poupar a Deus, fadiga ali, evitar exatamente, o estresse muscular. exato, graças a Deus, assim, nós não tivemos nenhuma lesão muscular. Infelizmente, nós ficamos em terceiro lugar nessa Copa. Nós perdemos para o Red Bull, que foi o atual campeão, Red Bull Bragantino. E o que eu pude perceber nessa Copa foi o seguinte: se você não tem uma base muscular muito bem feita, você acaba gerando uma lesão. Você pode, o nível a probabilidade de você gerar uma lesão, ela passa a ser muito alta. E graças a Deus nós não tivemos lesão muscular nessa Copa, né? Nós jogamos todos os jogos, nós jogamos, se eu não me engano, 6 jogos, né?
para chegar até as semis e, graças a Deus, nenhum atleta gerou lesão, né? Então, assim, A eficiência do trabalho dos preparadores, né? não só meu, mas de toda a comissão, né? Não só o meu como preparador É, eu físico, citei no como... plural porque eu sei que não é só você. Não, mas tem outras pessoas também da comissão, acho que a comissão toda, nós conseguimos acertar de uma forma bem legal e foi bem proveitoso, assim, e os atletas conseguiram performar de uma forma muito boa. Por que eu tô falando isso, né? Porque foi um caso muito atípico, porque você não joga todo dia, né? Por mais que seja nessa Copa, era 80 minutos, não Isso eram... aí geralmente você vê acontecer em campeonato que fazem assim do bairro, alguma coisa assim. Campeonato de Uma várzea, que coisa aí amadora, assim. que o negócio vai tocando e vai, é jogo em cima de jogo em cima de jogo. Mas o índice não, mas a probabilidade de ter uma lesão era alta, porque você expõe o atleta a estresse altíssimo no dia seguinte, onde ele está mais debilitado, E é bom que isso entende? te gerou uma experiência Ah, diferenciada, né? sim, com Algo certeza. que até então você não havia tido possibilidade. Com E certeza. hoje você já consegue raciocinar em cima de uma situação extrema como essa. Essa Copa, ela mostrou muito claramente que a gente meio que subestima a capacidade de um atleta. Eu trabalho sempre na segurança. Eu nunca vou querer que o meu atleta, a gente expunha o atleta Ao ao limite. estresse para nada, né? Então, assim, eu sempre vou trabalhar numa segurança, né? Independente se ele é atleta, ele é ser humano, cara. Ele depende daquele corpo para fazer suas atividades diárias. Se a gente expõe um atleta a um estresse muito alto e lesiona esse atleta, a gente pode estar... ainda mais um atleta de alto rendimento de um clube, né? Que é um ativo do clube. O clube espera que aquele atleta chegue lá na frente como um atleta profissional, e se você lesiona esse atleta, ele pode vir a não chegar numa performance ótima, né? E não pode vir a chegar a se tornar um jogador profissional. Então tem que ter um cuidado muito grande, Você muito pode grande. exterminar uma carreira, né? Exatamente. Você pode acabar com o sonho não só do atleta, mas também de muitas pessoas que estão em volta. Da família, do próprio clube que tem Exatamente. investimento. Sim, sim. Então, quando você prepara esse atleta, você tem que ter um certo cuidado, né? Você tem que se cercar de conhecimento, você tem que ir atrás do conhecimento sempre, você não para de estudar nunca, nunca. Eu tô formado desde 2007, mas eu continuo sempre estudando, sempre indo atrás do conhecimento, porque as coisas mudam muito rápido. O futebol é muito dinâmico. Então, assim, se você parar, achar que você é, já sabe tudo, você é ultrapassado, mas assim, você é engolido pelo mercado. Na verdade, quase tudo no mundo hoje tá muito dinâmico, Sim, né? A gente viu em todos os tipos de conversas que a gente teve aqui, desde que começamos o projeto, falamos de negócios, falamos de performance, falamos até de evolução técnica. A evolução, ela tá acontecendo em todos os aspectos, né? Você tá com um jogo mais veloz, você falava que sim, é mais difícil hoje a gente ter o desempenho dos craques, como eu mencionei, dos anos 80, sim, 90, sim, porque hoje o vigor físico, a velocidade, né, fazem com que o defensor chegue junto e sim, dificulta um pouco exato. aquela coisa do atleta disparar sozinho, né? Sim, Óbvio que ainda tem uns caras fora da curva que conseguem, mas é um pouco mais difícil, a gente sim. sabe disso. Aham. E assim, quando você começa a entender isso aí, buscar as formas de resolver essas dores, e isso vale para quase tudo em relação a essa evolução, você nota que, independentemente até do estudo formal, mas de forma quase que habitual, você precisa consumir informação diariamente. Sim, Senão você vai ficar para trás, seja no que for, sim, no seu ramo de atuação profissional, até mesmo coisas pessoais nossas, que a gente precisa, às vezes, tá aprendendo para lidar com a tecnologia de coisas que fazem parte do nosso dia. sim, sim. Então, realmente a gente precisa um pouco mais de
de dedicação num aspecto De uma geral. forma geral, sim, concordo Você, plenamente. você teve a oportunidade de ver o outro bate-papo aqui. Sim, Você viu como até mesmo a questão comercial, você é dono de academia também. sim, Você vê como ela evoluiu e assim, a dinâmica dos fatos, ela tomou uma velocidade muito grande nos últimos anos. uhum, De 2020 para cá, a tecnologia ela foi sendo colocada e sobreposta com evoluções de aplicativos e de outras coisas mais, de forma que, se você não tiver atento, você de alguma forma vai perder. sim, sim. Você pode ver, cara, existem vários aplicativos hoje em dia que simulam um profissional de educação física, cara. Aparece toda hora no Instagram isso. Toda hora, se você for parar e analisar, tem ali a série, tem ali o volume, tem ali o exercício que você vai fazer. Então, tipo, se você não tiver é, sempre consumindo informações da sua área, no meu caso, da preparação Você fica física, obsoleto. você fica obsoleto, você é substituído, cara. E é real, É é real. real. Então, assim, eu sempre trabalhei fora do futebol, eu sempre trabalhei com personal. Sempre, sempre. Com trabalhos individualizados. Sempre, sempre, sempre. E assim, eu vi muita gente, muito amigo meu que era bom pra caramba naquilo que ele fazia na parte de treinamento individual, treinamento personalizado, ficarem pra trás porque, tipo assim, ah, não, hoje em dia eu tenho 20 alunos, então tá tranquilo, eu não preciso mais estudar e tudo mais e tal. E aí eu vendo essa galera ficando pra trás, e aí chega essa época, pandemia, por exemplo. Pandemia. Você tem um aplicativo ali, várias pessoas fazendo live, ou então até mesmo você faz um exercício, grava o exercício e manda para o seu aluno. E aí você faz. O que eu percebi na pandemia, né, no caso? Que tipo, a pandemia ela veio para mostrar algumas coisas, algumas ferramentas bem legais. Você, por exemplo, fazer uma live, você atender uma pessoa de fora. Eu tinha um atleta que tava jogando num outro país, né? Tava jogando num outro país, e aí, para eu ajudar ele a manter a forma física, a gente fazia uma live. Então, assim, essa ferramenta foi bem legal. Mas o que eu pude perceber é que, se eu não continuar tendo o meu diferencial, cara, vai ter uma outra pessoa que vai estar ali e vai pegar o meu lugar, vai pegar o meu aluno. Mas ainda é mais, menos, talvez, frustrante você ser trocado por uma pessoa do que Do que por um por uma máquina. aplicativo. Com E o que eu tô certeza. vendo é Com isso, as certeza. pessoas estão sendo trocadas Com certeza. por aplicativos, por softwares, Sim, entendeu? sim, Então você começa a ver que a tecnologia, em certos aspectos, está já sim, roubando sim. as vagas de emprego, aquela questão toda que as pessoas diziam, as máquinas vão dominar o mundo. Isso aí não é muito distante, não. De certa forma, você já começa a perceber em certas coisas da vida que a máquina já está Supermercado, cara. Você faz a sua tirando compra. caixa do Pô, supermercado você ali, faz a sua botando... compra e você passa ali o código de barra, pronto, acabou. Entende? Então, assim, é bem complicado, cara, essa situação de evolução, tanto da minha parte, da área da preparação física, como também nas outras áreas. Eu vejo que são em todas, porque hoje você, por exemplo, pega informação jurídica, você pega no Google, Sim, você quer uma coisa relativa a um remédio, você pega ali, tem no YouTube, tem no sim, Google. sim, sim, Então você começa a substituir, de certa forma. Antes não, você ficava totalmente refém do profissional. E hoje as pessoas começam a buscar soluções próprias e cada vez mais rebarbando até a possibilidade de buscar o profissional. sim. Isso aí, de certa forma, é ruim. E realmente, todas as vezes que eu conversei sobre isso com alguém, as pessoas, as que tinham uma melhor autoestima, diziam: se você for bom, você vai durar. Você vai sobressair em qualquer aspecto dessa possibilidade de Você tem que perda. pegar essa informação para você, né, cara? Você tem que pegar você aproveitar essa evolução tecnológica para você, óbvio. Mas também não é tão assim, né? Não é tão óbvio assim.
Não, porque tem pessoas que têm maior facilidade para lidar com o novo, outras não. Sim, sim, E para essas pessoas que não, por exemplo, assim, no comércio eu vi muito isso. Quem estava preparado para lidar com o comércio eletrônico, ou até com uma forma híbrida, que é o que eu faço, uhum, essas pessoas tiveram uma melhor performance durante a pandemia, entendeu? sim, Eu, por exemplo, sou um exemplo que, assim, devido ao histórico anterior, durante a pandemia, eu fui lá nas alturas porque eu estava preparado para aquilo, entendeu? sim, Então, assim, a gente teve totais possibilidades de se ajustar, não de forma imediata, porque no começo a gente teve que fechar, no começo a gente teve que se proteger também, existia a sim, questão do medo, sim, claro. não era só a questão de poder ou não trabalhar por uma determinação do governo, mas não, existia ali uma questão de medo meu, da minha família. É uma Então, coisa nova, né? É um vírus completamente que a gente não exatamente. sabia o que que ia acontecer. Então algumas pessoas dizem, ah, não tinha que proibir, restringir, etc. Eu penso que num início era importante dar um recuo para que a gente se reorganizasse, se protegesse das formas cabíveis e pudesse retomar, Sim, entendeu? Que foi mais ou menos como aconteceu comigo. Mas logo em seguida, quando eu pude voltar, não parei mais de trabalhar. Foi um dos anos que eu mais trabalhei na minha vida, de forma quase que escrava. Eu costumo dizer, eu particularmente, pessoalmente, fazendo entregas com o meu carro, separando mercadoria. Isso, eu já fiz entrega 1 hora da manhã aqui no bairro, caramba. durante a pandemia. E quando eu chegava em casa, tinha fila de pessoas para eu atender no Facebook, no WhatsApp. E eu ficava atendendo as pessoas até 4 da manhã, para no dia seguinte acordar o mais cedo possível que eu conseguisse, né? Que às vezes o corpo aguentava, outras vezes não. Uhum, E, e, e poder fazer aquilo ali é, 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 continuar fluindo. E a demanda era muito grande, sim, entendeu? Tanto é que eu tive que fazer escolhas. Eu não pude atender o e-commerce durante esse tempo. Eu trabalhei com ferramentas online, mas eu não pude atender o e-commerce. Então, essa adaptação, até para mim que já era habituado, ela não foi tão natural, sim, né? sim, Não foi tão fácil poder conjugar tudo dentro daquela situação. Houve uma demanda muito grande para a parte em que você precisava de pessoas para trabalharem, né? E nem todo mundo estava querendo trabalhar de uma forma tão exaustiva quanto a que era demandada naquele momento, sim. entendeu? Você não pode botar um trabalhador para ficar, um funcionário para ficar do período da manhã até a madrugada. Só eu podia fazer isso. É porque você era o dono, né? Então, assim, Você era o dono. foi uma fase. Muita gente que em certos dias vai falar assim, pô, cara, nunca te vi na tua loja. Mas eu vou dizer, 2020 eu trabalhei por todos os anos que eu não trabalhei na vida, entendeu? E Sim, não é porque eu não estou lá que eu também não estou trabalhando, porque existem coisas que a gente faz que ninguém vê. sim, com Mas, certeza. mas assim, inclusive estudar. Estudar é uma delas. Eu converso muito com as pessoas. Eu perco muito tempo assistindo conteúdos como esse que a gente está fazendo aqui agora, porque dele eu extraio decisões que eu vou tomar. Sim, Então, eu vejo de diversas vertentes, desde do cara que fala de negócios ao cara que fala de saúde, e com aquilo eu vou tomando decisões para o meu negócio. Isso me ajuda a pensar melhor. e, assim, eu sempre falo do meu pai, né? Porque o meu pai foi É uma referência. um exemplo para mim, né? E ele tinha uma frase que ele falava, e eu me amarrava quando ele falava isso, né? De uma certa forma, assim, isso me remete muito ao meu passado, né? E aí ele falava assim, Rafael, conhecimento nunca é demais e não ocupa espaço. Podem tirar tudo seu. Podem tirar sua roupa, podem tirar sua vida, podem tirar sua mulher, mas conhecimento eles jamais vão tirar de você. Então tudo que você aprende fica para você. E eu guardo essa frase, cara. Eu lembro que quando eu tinha uma certa dificuldade em algum exercício e não queria estudar e ficava pé da vida, e meu pai vinha e falava assim: calma, cara, calma. É assim, ó, calma. Lê, interpreta, calma.
Você é muito acelerado, você quer aprender tudo muito rápido. Calma, calma. As coisas, a vida são processos, são feitas de ciclos. Calma. Esse é o seu ciclo. Você está vivendo esse ciclo agora. Ano que vem você vai viver um outro ciclo. E assim vai. Você vai abrindo e fechando ciclos, abrindo e fechando ciclos. E você tem que ir atrás do conhecimento. É exatamente isso. Tipo, quando você quando você se depara no novo, o novo te incomoda, cara. Sim. Pô, mas te incomoda muito. E aí você tem duas opções. Ou você vai, encara o novo e sai da tua zona de conforto para você ultrapassar e absorver esse novo. Ou então você fica onde você está, dentro da sua zona de conforto, que nada te abala, que tá ali tranquilo, sabe o que tá fazendo ali, mas também você não evolui. Então, assim, eu acho que eu acho que você tem sempre que buscar o novo. Sempre querer. E para você buscar o novo, você tem que ir atrás do conhecimento, né? Das ferramentas que estão sendo utilizadas, do que vem sendo escrito na literatura, nos artigos que estão sendo publicados, independente do assunto que seja. Mas vai atrás, cara. Vai atrás do conhecimento, porque ele vai te agregar. Ele vai te sair, ele vai fazer você se movimentar. Você não tem que ficar parado. Você tem que ir sempre movimentando, sempre se movimentando. Eu tento sempre fazer isso, Paulo. Sempre, 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 sempre. Até porque, assim, como eu falei, a dinâmica tá tão acelerada, porque qualquer parada que você faz hoje, qualquer pausa, em termos de pesquisa, em termos de ajustes necessários, você fica muito para trás e é engolido. Óbvio que em certas profissões é um pouco menos latente isso, demora mais a aparecer essa discrepância, mas em outras coisas, de uma semana para outra, isso pode dar uma reviravolta muito grande, Sim, sim, entendeu? sim. Então, é necessário você realmente não abaixar a guarda, você continuar ali persistindo. O próprio fato de eu estar aqui hoje fazendo isso aqui já é um projeto antigo, mas em nenhum momento do meu projeto estava raciocinado em cima da minha pessoa estar aqui, era raciocinado em outras pessoas fazerem isso por mim e em conjunto comigo, óbvio, mas nunca eu pensei em estar aqui. O fato de eu estar me expondo aqui hoje e em outros vídeos mais, já é uma coisa que eu venci um bloqueio, que eu passei por cima de coisas que eu me impunha, você sabe disso. Eu nunca Sim. tive fotos em redes sociais. Sim. Eu não gosto de aparecer, Você é uma pessoa low profile, né, cara? entendeu? Porque, assim, quem é do meu bairro aqui, pessoas que me conhecem mais de antigamente, sabem, eu era um cara muito conhecido, Sim. entendeu? Mas muito conhecido por coisas de adolescente e tal. E depois que eu me tornei adulto, eu decidi fazer o contrário. Decidi ser o cara totalmente, né? Sou um cara caseiro, sou um Sim. cara muito fechado, só me abro mais com meus amigos. Você sabe que às vezes Sim. eu paro pra conversar contigo, mas assim, são poucas pessoas que eu converso, assim. Então, assim, não é uma coisa muito aberta, né? Tem muitas pessoas que eu trato bem, quase que todo mundo que vem me procurar, eu trato com uma educação, um maior respeito, mas eu não sou um cara tão aberto assim com todo mundo. Sim. Óbvio que com meus amigos, todo mundo sabe o quanto eu sou carinhoso, o quanto eu sou uma pessoa que brinco, mas a grande questão era, as pessoas diziam, Paulo, você precisa aparecer se você quiser mostrar o seu trabalho de uma forma geral, você tem um conhecimento das coisas que precisa, às vezes, ser colocado para fora e ninguém melhor do que você para fazer isso, né? E eu falei, eu não tenho um conhecimento tão vasto em nada. Eu sou uma pessoa que estou convivendo com as pessoas e vim absorvendo coisas ao longo dos anos. Mas eu sabia que se eu trouxesse todo mundo com quem eu me relaciono e que pudesse trazer o conhecimento de fato, que isso vai ser bom para quem está ali do outro lado vendo. Sim. Então, cada pessoa que eu estou trazendo aqui hoje, e eu estou selecionando muito bem as pessoas, embora sejam todas pessoas ligadas a mim,
vão deixar um conteúdo bem importante. Por exemplo, tudo que você falou hoje aqui, quando meninos que estão começando ali na carreira esportiva, alguns não vão nem escutar, mas muitos com certeza vão, eles vão entender o recado de Sim. que eles precisam ser verdadeiros, precisam ser ali corretos com relação a respeitar o processo, que é uma coisa difícil nos Sim. dias de hoje. Sim. Ninguém quer seguir a jornada, as pessoas querem atalhos para tudo. Querem E, ultrapassar, né? e você Querem deixou acelerar. tudo isso muito claro aqui. Não tem como. Por mais que algumas pessoas consigam, algumas pessoas vão conseguir vencer, nem que seja por um tempo, devido à tecnologia. Mas o fato é que se não houver ali a colocação de uma pedra sobre a outra para construir a estrada, não tem a pavimentação do Perfeito. caminho todo, entendeu? Você não vai conseguir pavimentar o caminho todo. Então, nesse aspecto é muito importante e acho que a gente precisa entender. Tudo que você falou hoje aqui mostra que um atleta que chega a ser campeão, ele passa por tudo isso. Não é por acaso que você teve um envolvimento com tantas pessoas que chegaram longe. E se Deus quiser, a gente ainda vai te ver em lugares melhores. Pô, amém, cara. Amém. Rafael, nosso tempo está chegando ao fim. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, que é a nossa pergunta de encerramento, e mais ou menos dentro do que a gente acabou de falar aqui. No que você acha que a sua história de vida, tudo que você vivenciou e o que você ainda pensa em levar adiante, no que isso impacta a vida e a história das pessoas que estão aqui nos assistindo? Então, Paulo, eu acho que tanto vou falar mais em relação ao carro-chefe, né, que é aos atletas do clube, né? Eu tento sempre levar para eles que é possível mudar a sua vida de forma honesta, né? Se Deus deu o dom para eles para serem jogadores de futebol e tá me usando como ferramenta para fazer com que eles fiquem melhor a nível de performance, a nível de condicionamento físico, eu vou dar sempre o meu melhor e isso é possível, sim. Entende? Então, eu acho que esse é o meu legado, né? Quando eu decidi fazer educação física, eu estava muito ciente daquilo que eu queria. Então, acho que a gente pode, sim, transformar a vida das pessoas com o seu trabalho, com o seu suor do dia a dia, né? E tentar sempre mostrar um caminho, né? O caminho que é é o mais difícil, mas na minha concepção é o mais correto, que é através do trabalho. Então, se eu tenho essa possibilidade diária de chegar para os meus atletas e ter essa conversa, de dar o meu ombro amigo, então, até mesmo de uma forma de cobrar, mas ao mesmo tempo que eu cobro, eu mostro para ele que essa cobrança vai ter um Resultado? resultado e um objetivo, ele facilita ele chegar nesse objetivo, ele deve seguir por esse caminho. Então, eu, eu acho que o meu trabalho impacta diretamente na vida de cada um, né? As pessoas estão confiando muito no meu trabalho, botando a vida dele na minha mão. Então, caramba, eu sou muito grato no que eu faço, grato muito ao dom que Deus me deu de ter essa facilidade de trabalhar com a preparação física e eu acho que é isso que eu consigo, dessa forma que eu consigo impactar a vida das pessoas. E graças a Deus, tá, como desde o início eu falei, desde que a gente se conhece, vem na crescente. Ah, pô, muita coisa Muito aconteceu. sucesso. Tá, Graças a Rafael? Deus. Quero te agradecer imensamente pela sua presença, Eu que tá? agradeço, Paulo. Foi ótimo, Com cara. certeza é um papo que nem todo mundo está preparado para ver, mas assim, quem se interessar em assistir vai ter um conteúdo aqui excelente. Foi muito enriquecedor para mim e com certeza vai ser para outros. E vou fazer aqui minhas preces, profetizar que em breve você esteja no profissional do Botafogo, Pô, leve o tomara, tomara. Botafogo Tô a trabalhando pra patamares, isso, cara. a Trabalhando pra patamares mais isso. elevados, meu clube do coração, e se Deus quiser um dia na seleção brasileira também, tá bom, Ah, irmão? graças a Deus. Eu Te agradeço, desejo, agradeço mesmo. te desejo isso aí para
coroar essa carreira brilhante aí, tá bom? Show de bola. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. Foi ótimo, adorei. E espero voltar, né, para falar sobre outras coisas Vai, a também. gente vai ter outros conteúdos legais aí E também. achei muito, muito bacana, assim. Me senti super à vontade. Obrigado mesmo. Show, irmão. Muito obrigado aí. Valeu, Paulo.